Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Nesse momento tão especial, como o Kleber já citou, um momento de muita honra a gente poder ser convidado para uma data marcante como essa. Uma data pouco experimentada por outras instituições, porque infelizmente as falhas humanas acabam fazendo com que as pessoas, às vezes, por ideais diferentes, se afastem e abram mão da convivência em nome do próprio ego, né? Como ele acabou de citar, por exemplo, as experiências na Casa Espírita. Desde muito pequeno, na Mansão do Caminho, especificamente desde os 12 anos, a gente convive com os ensinamentos daqueles, como Kleber, como Edilton e tantos outros, acabaram servindo de referência para as nossas vidas. E aí todas as vezes em que alguém nos abordava, na escola, no ambiente da família, em diversos lugares, as pessoas traziam um problema e a gente aprende que o foco não pode ser o problema. O foco é sempre a solução, porque quem perde tempo com o problema, perde a grande oportunidade de passar para a próxima etapa, de encarar o próximo desafio. E vez que outra a gente sempre ouvia alguma coisa do tipo, mas você está me dando uma resposta de Divaldo Franco. Divaldo é Divaldo, tem Joana, tem um aparato espiritual por trás dele. Então é mais fácil para que ele consiga lidar com as coisas. Bom, os anos só me fizeram aprender que quanto maior o desafio, mais engajado e mais preparado tem que estar o trabalhador. Mas não é diferente o fato de você ter o aparato espiritual ou o equilíbrio espiritual, porque os desafios, eles vêm a toda hora, eles vêm a todo segundo. Mas por que a gente está falando isso? Por que eu escolhi falar disso logo nesse início? Há poucos dias, assistindo um vídeo na internet do palestrante, do Rossandro Klinger, ele lembrou de uma frase que lá na mansão a gente já ouviu diversas vezes de tio Divaldo e ouviu de nossos coordenadores, quando todas as vezes algum de nós está meio fraco, claudicante, ou quando a gente recebe um desafio novo. Eu fazer palestra? Eu ser colaborador, fazer a prece? Eu distribuir a água? Eu ser responsável pela chave do centro? Não, pelo amor de Deus. Rossandro bem lembrou uma frase que a gente se acostumou a ouvir lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, que a maioria das pessoas conhece pelo nome da obra social Mansão do Caminho. Meu filho, como é que se limpa cano? Alguém aqui sabe dizer como é que limpa cano? Menos a Edson Ribeiro, mas ele conhece bem isso aí. Alguém sabe dizer como é que se limpa cano aqui? Como é que a gente faz para lavar cano? Como é que a gente faz para lavar filtro? Sem fio de destarrachar. Olha o que o nosso amigo falou aqui. Injetando água limpa. Ué, mas se o cano está sujo, como é que faz para limpar? A insistência da água limpa. E a pressão daquela água limpa a todo instante. Um dia vai limpar. E aí um dia você supostamente vai achar que está preparado. E não estará. Porque no fundo, a nossa existência ela é feita dessas experiências que nos tornam melhores para aquilo que a gente está vivendo no momento. Só que vem um novo desafio, uma nova etapa, vem as novas convivências, os nossos obsessores encarnados e desencarnados, que estão ali nada mais para nos ensinar e para aprender com a convivência conosco.
Na semana passada desencarnou mais uma tia da Mansão do Caminho, né? Toda vez que vai alguma, a gente fica com a sensaçãozinha de, meu Deus, será que está acabando a safra? Porque elas são a representação da nossa história. Edivaldo, na palestra da última terça-feira, homenageou a nossa querida tia Almerinda, lembrando de uma outra tia primeiro. Vínhamos conversando no carro, falei, que bom que você lembrou disso, vamos falar disso, vamos. Então, antes de falar da nossa tia Almerinda, quando cheguei na mansão por volta dos 12, 13 anos, nós convivíamos com uma tia chamada tia Paulinha, que era a vizinha de Daniel, morava no São Caetano, Daniel morava na Fazenda Grande do Retiro, próximo. E tia Paulinha era aquela senhora que passava o dia todo na cozinha da caravana Alta de Souza. Ela, por questões práticas, vestia uma farda como se fosse uma funcionária da instituição, um avental da instituição, e ficava para lá e para cá, atendendo aos pedidos dos coordenadores e de quem chegava, né? Às vezes o trabalhador espírita, o trabalhador cristão chega na casa espírita, e aí às vezes ele traz uma patente lá de fora, e aí ele se sente no direito de dar ordem, né? Então aquela senhora que estava ali há mais de 40 anos, prontamente com a bandejinha a mão para trás, servia um, servia outro, servia um, servia outro. Faxinava, lavava, cozinhava, e estava ali todos os dias. Nos dias de reunião doutrinária, nós temos, como toda casa tem, a livraria. Mas ela pegava exemplares da revista Presença Espírita, colocava no braço, pegava mensagens de Joana de Ângeles, que eram distribuídas gratuitamente, chegava do lado e dizia, boa tarde, minha filha, tudo bem? Você aceita comprar uma revista aqui, que é da nossa instituição? É através dessa revista que a gente consegue manter essa luz acesa, assim e tal. E às vezes a pessoa chegava na casa por primeira vez e o único contato humano que a pessoa tinha de alguém falando consigo diretamente era daquela senhora que passou o dia todo, era uma senhora idosa, passou o dia todo lavando, cozinhando, passando, esfregando o chão, para muitos desavisados, e que de noite tomava o banhozinho dela e estava prontamente arrumada com o seu saião, falando, parece que a gente está vendo aqui na frente de novo. E tia Paulinha fez isso por anos. E quando nós da Juventude Espírita começamos a ajudá-la na tarefa, a gente percebeu o quanto ela ficava incomodada, porque era a preocupação. Será que estão achando que eu não estou fazendo corretamente? A preocupação do cristão de se renovar, mesmo fazendo as mesmas coisas, a mesma tarefa, mas sempre com o objetivo de se melhorar. Felipe, você está se demorando demais falando sobre tia Paulinha. É porque a gente está falando sobre iluminação. Os anos se passaram e a nossa querida tia Paulinha desencarnou. E Divaldo, coincidentemente, voltava de mais uma longa viagem pela Europa. A instituição superlotada, e as pessoas, quando Divaldo retorna de viagem, aguardam que ele conte como é que foi a tarefa espiritual, as coisas que ele viu, as coisas que ele aprendeu, experimentou. Normalmente é uma reunião um pouco mais longa. E Divaldo abriu a reunião descrevendo como o espírito Joana de Ângeles recebera tia Paulinha no plano espiritual. E descrevia a entrada dela no cenáculo do Centro Espírita Caminho da Redenção, já desprendida do corpo material, um ser iluminado. Eu falo, chega a me arrepio. Naquele momento eu estava do lado de minha mãe e disse assim, e agora quem dava as ordens, como é que fica? Há poucos dias desencarnou a nossa tia Almerinda. Diferentemente de várias outras tias que moram na mansão e são dignas pela escolha que fizeram, tia Almerinda, diferente de todas, era uma empregada doméstica antes, que conhecera o Centro Espírita Caminho da Redenção, porque os seus, então, patrões, pessoas que a retiraram da roça e ofereceram-lhe um trabalho dentro de casa, ainda bem menina, aquelas coisas que a gente, com fé em Deus, não há de ver mais, graças aos tão criticados direitos humanos, né? Porque a gente achava que a gente ajudava pegando uma pessoa na roça e dizia assim, não, é porque não tem condição de viver na roça, vamos botar aqui em casa, aí ela vai fazendo as coisas pra gente e a gente vai ajudando. E no fundo, a gente sem perceber que a gente estava escravizando o ser humano, né? A intenção é muito boa, mas de boas intenções
Eu não ouvi. De boas intenções. O inferno também. Tinha medo de falar não, porque o ditado diz assim. E a nossa querida tia Melinda assim foi se desenvolvendo e conheceu o Centro Espírita Caminho da Redenção e a obra de Edivaldo ainda no bairro da Calçada, na rua Barão de Cotegipe, por meio dos seus empregadores, que tinham excelentes intenções, não esqueçamos, mas que são coisas que a gente já aprendeu que a gente não deve fazer. Se é para dar, é para dar. Jamais escravizar ou reter a pessoa com débitos conosco, não é isso mesmo? E tia Melinda criou 3 gerações de crianças e jovens na Mansão do Caminho. Edivaldo fez uma observação que qualquer um de nós não ousaria dizer, mas um dia pensou. Porque tia Almelinda tinha pouca escolaridade, mas era a primeira a chegar no Evangelho, que era realizado às 6 da manhã na casa. Já muito idosa e de moleta, todos nós, às vezes, íamos na casa levar alguma coisa 3 da tarde para voltar na nossa residência, fazer qualquer outra coisa, para retornar ao centro às 8 da noite, quando é a hora da palestra doutrinária. Mas às 3 da tarde, como ela sabia que ela já não conseguia mais chegar de moleta no outro lado, ela se arrumava às 2, sentava num banquinho e ficava aguardando as pessoas que a conheciam. E nessa brincadeira todo mundo conhecia a tia Melinda, porque todo mundo um dia teve a oportunidade de dar carona para ela para o outro lado do Centro Espírita Caminho da Redenção. Eu falando assim, sei que estou criando curiosidade, porque a gente está falando um lado, do outro, é que a mansão é uma estrutura de 72 hectares, 1000 hectares. E tem uma lombada grande entre um lado e o outro. De um lado funciona a Mansão do Caminho, do outro funciona a estrutura do Centro Espírita. Então não daria para o idoso descer de muleta uma ladeira e subir outra. E tia Almelinda desencarnou. E Edivaldo voltou a dizer, talvez, mesmo com tão pouca escolaridade, e compreendendo tão pouco do que nós falávamos aqui na casa, de forma tão rebuscada, da ciência e da filosofia espírita, talvez tenha sido a melhor mãe dos filhos adotivos da Mansão do Caminho, dada a sua dedicação e a sua disciplina com a causa espírita. E aí vocês vão perguntar de novo, mas por que você está falando dessas coisas tão simples? É porque todos nós devemos ser simples. E se perdemos esse caminho, precisamos urgentemente nos encontrarmos de novo. Não é porque falamos publicamente nesse momento, Kleber lembrou de forma muito pertinente isso, não é porque agora estamos aqui falando para os amigos numa data festiva, que isso nos faz melhores do que ninguém. Particularmente a mim, em meio a pessoas tão mais experientes, com certeza isso não faz de mim melhor. Porque sabedoria, bem disse o espírito Marco Prisco, por meio da psicografia de Edivaldo, sabedoria é a sua capacidade de saber conviver com as pessoas e conhecê-las. Mas iluminar-se, essa é a capacidade de conhecer-se. E até onde eu aprendi, essa tem sido a mais difícil. Alguém discorda? Conhecer-se é muito difícil. Não à toa, vez que outra, Papai do Céu bota no caminho da gente um obsessor encarnado, que é para chegar ali numa feridinha e dizer assim, você fala no centro que você não é invejoso, mas naquele dia em que aconteceu isso, você até se controlou, mas entortou a boca. Está ali, o invejoso, ainda. Só que está adormecido, coberto pela personalidade social, né, por aquilo que a gente tem que apresentar para as pessoas. Mas já que a gente falou de pessoas anônimas, como somos aqui, falamos da nossa tia Paulinha e da nossa tia Melinda, lembramos há poucos dias da história de Adolfo Bezerra de Menezes, essa figura que nos ensinou que seria possível sim ser espírita, médico, até político, conviver em sociedade, contribuir para a sociedade como ele o fez, e ter experiências e sobreviver às experiências e aos desafios humanos. Bezerra teve um filho autista. E quando ele e a esposa, após o parto, descobriram que o filho era autista, como qualquer outra pessoa, ele lamentou. Ele chegou a passar dias
muito triste, porque justamente na residência dele aquilo aconteceu. E durante um tempo, sob inspiração e acima de tudo com um foco na solução e não no problema, ele procurou se instruir. Olha que essa é uma história de mais de um século. Ele procurou se instruir. E ele assumiu para si um desafio. Diariamente, eu aplicarei um passe no meu filho para que ele consiga lidar com as dificuldades dos nossos companheiros espirituais inferiores que o auxiliam a ser autista. Obviamente nós não temos nem tempo para isso, mas o espírito, mas o grande espírito Hermínio Miranda escreveu um livro que já não é mais publicado pela Federação Espírita, pode ser achado aí nos sebos, nas bibliotecas, chamado Autismo. E fica comprovado, fica patente que o autismo é uma das deficiências nesta obra, em que o próprio espírito é responsável por embotar-se. É como se fosse um processo depressivo gigantesco, em que ele, sob interferência de entidades inferiores, reconhece-se como alguém muito inferior, infeliz e incapaz de conviver com os demais. Então ele se fecha para o mundo e para a existência. Aqueles que frequentam reunião mediúnica, inúmeras vezes podem assistir uma entidade que se aproxima do médium e que antes que ele comece a falar, a gente percebe determinados contorcionismos por parte do médium, como se ele estivesse se convertendo em alguma coisa que não pareça humano. E o espírito às vezes repete continuadamente: eu sou uma pedra. E o doutrinador tenta se comunicar e ele continua dizendo: eu sou uma pedra, eu sou uma pedra, eu sou uma pedra, eu sou um bicho. E mesmo o doutrinador tentando, por meio do passe magnético, por meio do envolvimento com aquela entidade, convencê-lo do contrário, é muito demorado, muito difícil, é um processo longo. Eis que esse autista reencarnou. E Bezerra tinha convicção da possibilidade do autista, depois de instruído, né, ele soube, ele aprendeu, que esse autista poderia sim reverter essa deficiência e ser reconhecida como uma pessoa normal. Me permitam abrir um parêntese dentro disso, porque depois de conviver 13 anos evangelizando meninos e meninas deficientes, a gente aprende um bocado que no fundo, cada deficiência dali está dividida entre nós em algum comportamento, alguma mania, o hábito de se coçar, o hábito de roer unha, a gula, né, a necessidade, as compulsões como um todo, as crenças no negativo, no mal, né? Aqui ninguém tem hábito de assistir o jornal e ficar comentando só a parte negativa no jornal, né? Todo jornal tem um momento em que tem uma notícia positiva, mas eu nunca ouço, inclusive, vejo equivocadamente palestrantes o tempo todo só criticando e diz assim: olha, mas tal dia, em tal momento, em tal matéria, houve um momento em que se falou de positividade. Mas eu vou fechar parêntese para voltar para Bezerra. E durante 23 anos, Bezerra continua aplicando passes magnéticos diariamente no filho e desenvolvendo as suas atividades, recebendo pessoas à sua porta, ajudando a todos sempre que necessário. Um belo dia, Bezerra estava na reunião mediúnica e inicia o atendimento a uma entidade. Se dirige a ele e diz: você venceu. Você venceu. Eu estou convencido de que, de fato, não há a menor necessidade de eu estar escravizando aquele rapaz. Não tem necessidade disso. Não tem porquê. E só a partir do momento em que eu pude observar o devotamento seu e da sua esposa, a sua dedicação de mesmo chegando cansado, aplicando os passes diariamente, a crença de vocês naquilo que ninguém crê, já é suficiente para se perceber que ele errou, ele fez errado, mas você me ensinou, vocês me ensinaram ao longo da jornada que não é esse o caminho. O caminho da vingança não seria o mais adequado. Isso se deu num atendimento longo. E eis que Bezerra agradeceu a compreensão e tal, e ele disse: eu quero me apresentar, eu sou o obsessor do seu filho. Sou eu responsável por ele acreditar que ele não serve para nada, e por isso ele está naquela condição.
Mas eu preciso lhe dizer duas coisas importantes. Eu cheguei num nível de possessão do seu filho tão grande que eu comando a maior parte do cérebro dele. E alguns órgãos do corpo dele são mantidos por mim, porque nós criamos uma relação de interdependência. Eu vou deixar o seu filho agora, mas eu preciso te avisar. Sem mim, ele morre. Então eu vou lhe avisar a segunda coisa. Assim que acabar aqui, corra para sua casa, porque ele vai morrer. Porque ele não tem condições energéticas. Óbvio que nós temos uma história muito mais longa e com outras tecnologias que podem ser discorridas em outro momento. Mas ele não tem condições de se manter vivo sozinho. E uma vez que eu me convenci de que esse não é o caminho correto, eu estou deixando ele agora. Inclusive quero lhe avisar, agora, neste momento, ele já está conversando com sua esposa em sua casa e contando tudo. Bezerra terminou a reunião, tentou se conter da ansiedade de ver aquele filho que durante toda uma existência era doente. Pegou um bonde, pegou uma outra condução. E 2 horas depois conseguiu chegar em casa, porque à época as distâncias e as condições de transportes eram ainda piores do que a gente tem hoje em dia. Ao abrir a porta, a esposa lhe recebe e diz: Bezerra, corra para o quarto. E quando ele chega no quarto, pega os filhos nos braços, o filho olha fixamente para os olhos dele e diz: meu pai, muito obrigado. Desencarna. Todos nós somos pontos de luz amparados pela espiritualidade. Mas não podemos perder tempo. Não podemos olhar para a dificuldade, e aí falando para os mais novos, é uma prova difícil, é uma matéria difícil de aprender, tudo tem solução. Não há jamais motivo para desistir ou para ter dúvidas. Porque nós somos filhos de Deus. Por que a gente vai temer? O que vai nos preocupar? E nós, que já temos contas a pagar, temos muitas vezes uma experiência de alguém drogado na família, alcoólatra. Quanto tempo vai ser necessário para que a gente aprenda que não vai adiantar ficar doutrinando com a palavra para essas pessoas? Um marido difícil, uma esposa difícil, que até emperra de você vir para o centro por ciúme ou por qualquer dificuldade. Quem não tem aqui, pelo amor de Deus? Todos nós temos uma dificuldade no lar, ou um amigo. Qual é essa luz a qual a gente está falando aqui por quase 1 hora? Que luz é essa? É a nossa capacidade de nos transformarmos. Ninguém vai ficar perfeito da noite para o dia. E ao mirarmos Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Franco, Irmã Dulce, Martin Luther King Jr. e tantos outros vultos, que antes de qualquer coisa jamais se preocuparam com a bandeira ou com a camisa que vestiam, se era do espiritismo, do protestantismo, eles tinham ideais, e o ideal era o Cristo. E até os ateus, que às vezes a gente trata de forma indevida como seres inferiores, se aproximam de Deus por outros caminhos, os caminhos do intelecto. Alguns por desocupação e desinteresse de aprender mesmo, mas todo mundo tem o seu tempo, não é mesmo? Será que ficar falando exaustivamente só resolve? Essas pessoas só vão se convencer de fato quando nós nos transformarmos. E é por isso, meus irmãos, que não à toa a experiência e a escolha de um tema para um dia tão marcante desta casa, a escolha de um tema desse em um ano tão difícil da convivência das pessoas, por motivos do mundo. Tivemos um ano eleitoral dificílimo e não nos cabe aqui falar sobre o elemento partidário deles. Mas é nossa obrigação falar nesta e em diversas casas que não dá mais para que a gente simplesmente deixe de gostar das pessoas porque pensam diferente de nós.
O que fez Jesus, então, sem ser um elemento deste globo? O que Jesus tinha a ver com as batalhas políticas da sociedade e foi morto por causa disso? Por que nós nos achamos melhores porque temos uma inclinação política diferente? Eis que a eleição acabou e tem gente ainda avaliando se vai para o encontro anual da família para encontrar aquele parente chato que vai falar de política. Ao invés de ser justamente aquele que diz, não, eu estou buscando a autoiluminação e eu preciso ser diferente. Mas nem por isso eu vou ser melhor do que ninguém. Mas eu serei diferente, eu darei melhores exemplos. Quer melhor exemplo do que o silêncio? Porque desde pequeno eu cresci ouvindo. Quando um não quer, cresci aprendendo, mesmo nem sempre executando, porque nós somos falhos, de que a gente tem a responsabilidade quando a gente se considera mais maduro. E sairemos por essa porta aqui embaixo realmente ainda com dúvida se devemos abraçar o nosso próximo porque não voltou como nós voltamos? Há casos inconcebíveis para o nosso processo de desenvolvimento? Há. Kleber citou a questão do próprio, uma outra polêmica que paira nesse momento no ambiente espírita, relacionado ao João de Deus. Vamos parar de olhar apenas o negativo? Isso não quer dizer que nós faremos vista grossa para os equívocos. Mas em meio àquela cena, a qual ele repetiu maravilhosamente aqui, daquela mulher que naquele instante representava o que a sociedade mais achava ou acreditava ser mais negativo, Jesus, vou abrir um parêntese, alguém aqui acha que Jesus era a favor da prostituição? Algum voluntário para pensar ao contrário? Ué, então por que ele defendeu a verdade naquele instante? Porque ele não defendeu a mulher. Jesus defendeu a verdade. E nós, na nossa quietude, ao lado do nosso travesseiro, sabemos muito bem das nossas falhas morais. Então, não façamos vista grossa e queiramos que a lei seja dura e rígida com todos, inclusive para conosco. Porque essa é a justiça a qual Cristo nos ensinou. Mas não sejamos nós mais um dedo atirando contra o nosso próximo, querido. Porque já dói demais no momento de carência social imaginar que coisas negativas possam acontecer em ambientes de crença. Que sejamos aqueles que levantamos a nossa prece em favor do que o melhor aconteça para algoz e vítimas, mas não aqueles que vão ficar sedentos nos ambientes públicos, principalmente quando sabem que a gente é espírita, e dizem assim, e aí rapaz, você que é espírita, hein? Me explica aí agora isso. E aí eu vi alguns companheiros espíritas equivocadamente dizendo, mas na igreja católica também tem. Eu cutuquei e disse assim, o que você tem a ver com isso? Você não tem a ver nem o que acontece em outra instituição. Você não tem a ver nem o que acontece com seu irmão do lado na sua instituição. Cada um vai se responsabilizar pelo que quer, pelo que busca, pelos equívocos e acertos que cometeram. Nós, que sairemos por essa porta logo mais, comemorando 47 anos do Centro Espírita Cristo, Paz e Caridade, rendendo hosanas aos céus por estar próximo à data que a humanidade escolheu para homenagear o Cristo, lembrando que nesta terra, Bahia, daqui partiu o movimento Você e a Paz, que é aquele que já traz grandes reflexos para o mundo, e que no mês de dezembro reúne os irmãos em torno de um pensamento único, que é o da pacificação. Nós agiremos diferente. E de nós não será esperada outra coisa. Dos outros, cabe a cada um deles fazer a sua forma. Desta forma, meus irmãos, nós gostaríamos muito de agradecer por essa oportunidade, por várias outras que nos já foram ofertadas, desejar
felicidades. Desejar que muitos aqui que entram e saem como frequentadores, que já procurem a direção da casa para saber o que você pode fazer para se somar ao trabalho de Jesus. E acima de tudo, pedir que ao ver a falha do irmão, companheiro, busque iluminar-se, para que a sua lanterninha sirva de caminho para o outro, sem que você precise dizer por onde é que ele deve passar. Muita paz para todos, feliz aniversário, feliz Natal. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu.
e foi grande a sua queda.